Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo e junto com o Lucas a gente está apresentando aqui para vocês esse curso de psicanálise para leigos, né? De fato é um curso bem introdutório, bem básico, bem inicial mesmo, para quem teve só alguns contatos assim, né? Para quem já ouviu alguns conceitos, mas gostaria assim de ter uma visão mais panorâmica, né? De perceber como é que os conceitos foram sendo criados, né? Como é que as ideias se conectam, né? Ter uma visão assim um pouco mais consistente mesmo da psicanálise, né? Então, o curso ele está dividido em 6 tópicos, tá bom? Cada tópico está dividido em 2 aulas, certo? Então, o curso todo compõe um cronograma de 12 aulas, tá bom? Para a gente iniciar, então, eu gostaria que vocês pudessem compreender assim a importância da psicanálise, né? Na história do pensamento mesmo, né? Por quê? Porque assim, se eu perguntar para vocês o que vem à mente de vocês quando vocês pensam em psicanálise, eu imagino que vocês vão dizer que a psicanálise ela é uma abordagem da psicologia, que ela fala sobre o inconsciente, que ela fala sobre a sexualidade, né? E sim, né, a psicanálise trata tudo isso, né? Mas antes de mais nada, o que a psicanálise traz assim como ponto mais importante para a gente iniciar essa compreensão dela é o quanto que ela trouxe assim um desmoronamento para a história do pensamento, né? Uma ruptura mesmo, né? Uma ruptura muito profunda, né? De fato, uma descontinuidade de algo que vinha sendo construído assim há centenas de anos, talvez até milênios de anos, né? E vocês vão entender isso por quê, né? Então vamos lá, vamos começar a entender o nível aí dessa profundidade, né? E aí para isso, deixa eu só colocar aqui para vocês, porque assim, a gente pode dizer que tiveram ah, quatro campos, né, do humano que foi assim muito afetado pela psicanálise, muito, né? E isso que a gente vai ver aqui hoje, né? O primeiro deles a gente pode dizer então que foi a razão, né? Ah, a, a importância que a razão tinha, né, para o ser humano, ela sofreu assim uma mudança profunda, né, com a psicanálise. O segundo deles foi a subjetividade, né, a imagem que nós temos de nós mesmos. O terceiro deles foi a sexualidade infantil, né, a forma como se via a sexualidade infantil tomou outra direção, né, a partir das ideias da psicanálise. E o quarto deles foi a ideia que nós temos sobre a saúde, doença, né? O que que é saúde, o que que é doença, né? Então, vou voltar aqui. Então, assim, vamos começar então compreendendo o que que foi esse desmoronamento na razão, né? O que que significou isso, né? Porque assim, vamos voltar um pouquinho lá quando a história aí da filosofia, do pensamento estava sendo construído lá centenas de anos atrás, antes de Cristo, né, lá com Platão ainda. Quando Platão ele tentou assim colocar para gente o que que era o mínimo, né, o básico, o que que não podia faltar quando a gente estava tentando chegar à verdade, acessar a verdade, né, ter contato com a verdade. O mínimo, né, que ele colocou eram 3 propriedades, né, que esse discurso, né, que esse pensamento filosófico tinha que ter, né? Quais foram, né? O que que são essas 3 coisas mínimas? Primeiro, um pensamento universal, né? A universalidade, né? Ou seja, o pensamento que tem que acessar a verdade, o pensamento filosófico, tem que ser um pensamento assim que dê conta de um caráter universal e não de uma situação contingente, né? Não de uma situação que depende de uma situação ou outra que varia, não. Tem que ser uma coisa universal, né? Então, por exemplo, para a gente entender, né? Aquela lei da física, né? Que fala da gravitação dos objetos, né? Da atração dos objetos.
que diz o seguinte, né? Todo objeto, todo objeto oferece uma força de atração proporcional à sua massa e inversamente proporcional à sua distância. Ou seja, todo objeto, quanto mais massa ele tem, mais ele atrai corpos para si. E quanto mais distante ele está desse objeto, menos ele atrai. Então isso funciona para todo e qualquer corpo. Independente se o corpo é azul, é vermelho, é laranja, é lilás, essa lei vai funcionar para todo o corpo, né? Então, essa é uma das propriedades que Platão já começou a colocar para se ter acesso à verdade, né? Segundo, princípio da não contradição. O discurso ele não pode se contradizer, né? Ele não pode negar ele mesmo, né? Por exemplo, se eu digo, está chovendo, mas não está caindo água do céu, é um discurso que nega a si mesmo, né? Outra propriedade, né? A terceira propriedade é um discurso que não pode manifestar nenhum desejo particular do enunciador, da pessoa que está emitindo o discurso, né? Por exemplo, se eu digo, poxa, o frio é muito melhor que o calor, né? Depende, né? Se eu sou um morador de rua, talvez não, né? Talvez não. Ou mesmo que eu diga o contrário, né? Nossa, o calor é muito melhor que o frio, né? Também depende, né? Poxa, se eu tenho ar-condicionado em casa, se eu tenho uma piscina, né? Se eu tenho uma casa bem fresca, se eu não estou no trabalho de terno e gravata, talvez o calor seja melhor. Então, o discurso que acessa a verdade tem que ser uma verdade que sirva para todos, né? Que não dependa do meu desejo, da minha vontade, da minha opinião, né? Então, assim, a gente está construindo aí a história do pensamento, né? Isso a gente vai chegar em outro ponto, mas guardem essa informação, guardem esses tópicos, né? Isso que Platão dizia que se acessa a verdade, porque a gente vai retornar nisso mais para frente, tá? Então, ok, né? Se a verdade colocada por Platão tinha essas características são o que realizam a razão, são o que fazem a razão entrar em jogo, entrar em cena, né? E é o único meio, né? A única forma de se acessar a verdade por meio desses três princípios básicos, né? Sem isso não se consegue acessar a verdade, né? Então a filosofia vai se construindo aí, né? E a verdade para Platão era essa verdade suprema, metafísica, né? Transcendental, lá do mundo das ideias, né? E isso foi ganhando corpo e foi assim evoluindo dentro da teoria do conhecimento por centenas de anos, né? Mas o princípio teve ali, né? E aí, ok, né? Então ali a gente começou a construir a razão, né? O que que é razão, né? Para que que ela serve, né? Como é que a gente usa ela, né? Ok. Mas vamos entender uma questão paralela a essa, né? Ah, lembrem-se que em um determinado momento da nossa história, a gente acreditava que nós éramos o centro do mundo, né? A Terra, inclusive a Terra nesse modelo é muito semelhante ao que os terraplanistas de hoje imaginam, né? É uma Terra que ela não está num espaço com outros planetas, não, ela é um reino, né? Ela é um reino que está estacionário, né? Que está fixo, né? É, e o Sol é que está girando em torno da gente, né? Ou seja, o mundo foi feito para a gente, né? Então era assim que a gente se via, né? A gente se via no centro do mundo. E aí veio Copérnico, né? E falou: não, nós não somos o centro do mundo, né? Tá bom, né? Mas pelo menos nós ainda somos assim especiais na criação, né? A gente foi criado separado, né? Dentro dos projetos da criação, nós fomos especiais, criados ali com um carinho à parte, né? E aí veio Darwin e falou não também, né? Não, nós não fomos criados separados, né? A gente tem um ancestral comum com o macaco, né? A gente é só fruto de uma evolução de, sei lá, quantos bilhões de anos, né? Milhões, bilhões de anos, que começou de uma ameba, né? Começou
sei lá, né, de algo talvez ainda mais simples do que uma ameba, né? Mas a gente é fruto de algo que está evoluindo e que nosso parente próximo eh, também deu origem aos macacos, né? Caramba! Então a gente não é o centro do mundo, a gente não é nem especial na criação, então resta o que pra gente, né? E agora, né? E agora, vem Descartes, né? E Descartes, que veio ali 100 anos depois de Copérnico, ele, ele conseguiu traduzir esse desamparo, porque tentem se colocar no lugar dessas pessoas que tinham essa certeza que caiu por terra, né? É um sentimento de desamparo, né? De assim, de inutilidade, né? De pequenez diante da grandiosidade do universo, né? Então isso é um desamparo assim, intelectual também, né? Porque isso a gente construía na nossa razão. A nossa razão ela dizia isso pra gente, isso era uma certeza. E Descartes ele conseguiu traduzir esse sentimento de maneira muito interessante, né? Que tem lá no livro dele Meditações Metafísicas, em que ele tenta construir então essa ideia, né? Poxa, se tudo isso que pra mim antes era uma certeza e eu sei agora que não é, certezas assim profundas mesmo, que eu sempre pautei minha vida nisso, né? No que eu posso confiar então, né? No que eu me sustento assim como uma certeza absoluta, já que eu tô vendo que certezas absolutas desmoronam também, né? Certezas absolutas talvez não sejam assim tão absolutas, né? Então, aonde que eu me firmo? Aonde que eu me sustento para construir isso que chamam de verdade, né? E aí ele começa então a pensar, poxa, que ferramentas são seguras para ter acesso, né, a essa verdade? E ele pensa, talvez os sentidos, né, os nossos sentidos, visão, audição, né, talvez sejam seguras, né? Mas ele pensa, poxa, mas vamos ver o que que os nossos sentidos nos dão de informação em algumas situações, né? Por exemplo, se eu vejo diante de mim o meu lápis, né? E lá longe, assim, um amigo meu, né? E eu deixo os dois próximos, o meu sentido tá dizendo que eles têm a mesma proporção, né? Então, até que ponto será que vai essa confusão dos sentidos? Descartes falou, não sei. Então, talvez eu não possa confiar nos meus sentidos tanto assim, né? E ele se perguntou, poxa, então as minhas lembranças, né? As lembranças que eu tenho da minha vida, do meu passado. E aí ele percebe que talvez as lembranças também não sejam assim algo tão seguro, né, para se fundar, na verdade, né? Porque as lembranças eh, nos mostram que coisas que a gente acreditava que tinha acontecido, vem alguém, sei lá, mais velho que a gente diz, não, não foi assim, não aconteceu desse jeito. A gente percebe então que as lembranças elas sofrem distorções, né? Então, poxa, os sentidos, as lembranças não são confiáveis, né? Caramba, né? E, poxa, mas eu fundamentei muito tudo que eu acredito em tudo isso, né? E aí Descartes vai dizer, então vamos fazer o seguinte, vamos desmoronar tudo aquilo que eu sei, né? Tudo aquilo que eu tenho como certeza e vamos começar do zero, né? Vamos de um ponto de partida que a gente possa dizer, esse é uma certeza. Isso não tem como negar, né? E esse ponto de partida, esse tijolo, é que vai sustentar todos os outros, né? E aí o Descartes vai se fazer perguntas muito profundas, né? Por exemplo, será que eu existo então, né? Mesmo que todas as minhas lembranças do passado sejam distorcidas, sejam inventadas, tenham sido implantadas por algum gênio maligno em mim, mesmo que tudo isso seja possível, será que eu existo? E aí ele percebe, poxa, se eu tô pensando agora, se eu tô raciocinando agora, esse algo, isso que tá raciocinando, existe, tem uma existência, né? Então, é aí que vem aquela famosa frase, né? Se penso, logo existo, né? E aí ele começa do pensamento, né? Da razão,
a aquilo, né, a fazer da razão aquele tijolinho que vai fundamentar tudo que virá dessa construção, né? Então a razão ela se torna com Descartes o centro de tudo, né? A razão passa a ser a única coisa que eu posso confiar, a minha razão, o meu raciocínio, o meu pensamento. Então assim, vamos por um momento nos colocar no lugar das pessoas, né, que passaram assim por por esse abalo, né, nessas descobertas que mudaram o mundo, né? E vamos tentar imaginar para um pensador cético, né, um pensador que não acredita em nada que esteja para além do material, né? Para um pensador cético, a razão é fundamental, né? O que ele acredita, o que ele raciocina é fundamental, né? Mas e para um pensador crente, né? Um pensador que crê em alguma coisa, que crê em Deus, que crê em deuses, né? Que tem alguma crença, né? Para esse pensador, a gente pode dizer que a razão era um dom divino, né? Mesmo que exista um Deus, esse Deus foi que me deu a razão, né? Então é um presente grandioso, né? E os humanos, eles se assemelham a Deus, né? Segundo essa perspectiva, né? Os humanos, eles se assemelham a Deus, eles são a imagem e semelhança de Deus, né? E se diferenciam dos animais por conta da razão. Então, tanto para um pensador cético quanto para um pensador que tem uma crença, a razão é fundamental. A razão é o centro do mundo, né? Principalmente um momento como esse em que Descartes vem e traz de novo uma segurança para o momento em que as pessoas estavam assim sem ter assim algo convicto para se apegar, né? E aí a gente tem o quê? Mais de 2000 anos de história consolidando essa certeza de que é a razão que leva à verdade. É a razão a única capaz de levar a gente à verdade, né? E aí? E aí vem a psicanálise e diz que a razão, né, nossa consciência, a verdade é só a superfície, né? A razão, a nossa consciência, na verdade, ela é só a borda, assim, ela é só o topo que na verdade, isso que está por baixo dela, né, que é muito maior, é que sustenta a consciência, é que sustenta a razão, né? Então, assim, a razão e a consciência, né, como vem trazendo, né, o pensamento da psicanálise, na verdade, ela só tem como função ignorar o inconsciente, né? A razão e a consciência, ela na verdade tem como função o engano, a ilusão, já que a gente está ignorando todo um mar de inconsciência, né? Então a razão e a consciência, na verdade, ela ignora os nossos maiores desejos, nossas maiores motivações, aquilo que nos move, aquilo que nos define e que está para além da nossa compreensão, está para além da nossa razão, né? A razão e a consciência, então, eh, que antes, né, era esse tesouro adorado, né, tão precioso para as pessoas ali na época de Descartes, né, eh, passou então a ser encarada, né, pela psicanálise de um outro ponto de vista, né, de uma outra perspectiva, porque então vem a psicanálise e diz que então nós não somos senhores nem na nossa própria casa, né? Nem no nosso interior nós não somos senhores, né? E é por isso que Freud vai dizer que a psicanálise é a terceira ferida narcísica, né, da história da humanidade, né? Por quê? Por que ferida narcísica, né? Porque antes nós acreditávamos que nós somos o centro do mundo. E aí vem Copérnico e fala: não, nós não somos o centro do mundo, não somos o centro do universo. Primeira ferida narcísica.
Tá, então, mas nós somos especiais na criação. Vem Darwin e fala, não, nós também não somos especiais na criação, segundo a ferida narcísica. E aí vem Freud, né? Para algumas pessoas que pensavam, poxa, mas pelo menos internamente, dentro de nós mesmos, com a nossa razão, nós somos donos de si. E vem Freud e fala, não, não somos. Tem na nossa- Vocês estão começando a perceber, então, o quanto que a psicanálise trouxe assim, uma virada, né, para a história do pensamento, para a forma como nós encaramos, né, a importância da razão nas nossas vidas, né? Então, vamos agora para a segunda ruptura que a psicanálise trouxe, que foi na subjetividade, né? Por quê? Porque assim, hoje, né, nós conseguimos ter assim uma subjetividade tão complexa ao ponto de encarar um sintoma psíquico nosso, né? Por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, né? A gente consegue atribuir isso ao nosso próprio funcionamento, à nossa própria forma de ser, né? Só que a gente, né? Se a gente for parar para pensar, a gente hoje já consegue dizer assim, eu sei que eu tenho isso, né? A depressão, a ansiedade, né? Eu sei que isso é causado por algo que me pertence, que eu não consigo entender, né? Só que me pertence, né? Então, assim, isso que eu não consigo entender é algo inconsciente, né? Só que, assim, hoje isso é óbvio pra gente, né? A gente consegue ter essa sacada, né? Essa percepção com uma certa naturalidade, né? Só que isso hoje, né? Isso hoje que a nossa subjetividade ela já é complexa o bastante para conseguir bancar isso, para conseguir dar conta de ter esse raciocínio, né? Porque, assim, é importante a gente perceber como que isso não foi sempre assim, né? É importante a gente perceber quanto que isso foi uma mudança radical na nossa subjetividade, né? Porque a imagem que nós tínhamos de nós mesmos não foi sempre assim, né? E é muito fácil a gente perceber isso, né? Como? Né? Voltando alguns anos, né? Voltando alguns anos no tempo, né? Por exemplo, né? Na Grécia Antiga, o amor, né, esse sentimento, ele não era meu. Não fui eu que criei o amor. Se eu estava apaixonado por alguém, eu certamente recebi uma flechada de Eros, né? Ou seja, o amor ele não ia crescer em mim naturalmente. Ele veio de fora, ele veio de uma entidade. Essa entidade plantou isso em mim, né? O pânico, por exemplo, se eu sou tomado por um sentimento de pânico, hoje eu sei que sou eu que não consegui dar conta de alguma coisa e tive esse surto de pânico, né? Só que naquela época não. Naquela época uma pessoa que tinha esse sentimento é porque ela foi tocada pelo deus Pan, né? Tanto que na etimologia da palavra pânico vem daí, vem de Pan, né? Esse deus que ao tocar uma pessoa ela perdia a consciência de si, né? Se eu estivesse na Grécia Antiga, no estado de loucura, por exemplo, é, muito provavelmente eu estava sofrendo uma vingança de algum deus sobre mim, né? Por exemplo, na história do Hércules, na história oficial, né, que não é tão conhecida assim, né, mas na história oficial, Hércules, depois que ele cumpre os 12 trabalhos dele, a Hera, né, que era a esposa de Zeus, porque assim, lembrem que o Hércules era um filho bastardo de Zeus, né? Ele não. Ele é fruto de uma traição de Zeus, né? É, se não me engano, acho que foi com uma humana, né? Tenho quase certeza que foi com uma humana. E aí era, né? Possuída de ciúmes, né? Era sempre tava possuída de ciúmes. Ela para se vingar daquele filho, né? Mesmo depois de Zeus ter perdão, mesmo depois de Hércules, né, ter cumprido lá os 12 trabalhos, ela implanta loucura nele e faz com que ele mate toda a família dele, né, tomado de loucura. E aí ele retome a consciência quando ele tivesse com as mãos todas sujas de sangue do assassinato da própria família, né? Então,
Essa vingança da Era mostra como esse estado de loucura também era algo que a subjetividade da época dizia que vinha de fora, não vinha de si mesmo, né? Se a gente avançar mais alguns anos, por exemplo, ali na época de Cristo, né? Naquela época os hebreus, eles acreditavam que a lepra, né, ela era uma manifestação corporal, uma manifestação física de uma impureza moral, né? Se a minha moralidade estava corrompida, isso se manifestaria no meu corpo, na lepra, né? Ou seja, o, o físico, ele não tem, assim, uma autonomia, uma independência, da moralidade. Não, eles estavam juntos e o físico, ele demonstrava impurezas morais, né? E a gente avança, né, no tempo, né? Então vão percebendo aí como a imagem de si, essa subjetividade, a maneira como eu me encaro, né, como eu encaro as questões que me compõem, é, não eram da mesma forma como hoje, né? Então, assim, a gente vai evoluindo, né, no tempo, né, vai evoluindo aí nos anos, e a gente chega, por exemplo, na Idade Média. Na Idade Média, uma doença que a gente vai estudar bastante, que é a histeria, né, uma doença psíquica que a gente vai estudar bastante, a histeria, na Idade Média, é, que, assim, só pra gente entender, né? A histeria, ela tem um monte de sintomas, né? Ela tem espasmos, ela tem tiques verbais, assim, coisas que a pessoa diz sem conseguir controlar o que ela tá dizendo. Tem estado de alteração da consciência, né? Então, assim, você já consegue adivinhar que isso, essas manifestações na Idade Média, representavam o quê? Uma possessão demoníaca, né? Uma pessoa com espasmo, né? Pessoas contorcendo, dizendo coisas sem querer dizer, tendo um estado alterado de consciência, é o demônio. É o demônio. Está sendo possuída pelo demônio, né? Ah, até na época do Freud, né? A histeria, ela ainda não tinha uma explicação física, né? Fisiológica. Eles tentavam buscar a resposta da histeria apenas no corpo, né? E também não davam conta. Mas percebam, né, como isso que a gente está chamando de subjetividade, essa imagem de si, era outra, né? Não era a que a gente tem hoje de nós mesmos, né? Então, para a gente chegar nesse estado, nesse momento, de conseguir dizer, eu sei que eu tenho isso, né? Eu sei que isso é causado por algo que me pertence, mesmo que eu não entenda, né? Mas eu sei que me pertence. Para a gente chegar nisso, muitas águas rolaram, né? Muita transformação da subjetividade aconteceu. Hoje, hoje é uma coisa óbvia a gente falar inconsciente, né? Hoje é uma coisa óbvia a gente falar que existem sintomas que são explicados por uma causa inconsciente. Mas isso nem sempre foi assim. E a questão é justamente essa, é entender a novidade, né? A mudança, o quanto que a psicanálise trouxe, assim, ao trazer essa inovação, né? Ah, então, assim, a subjetividade com a psicanálise, ela eh, ela sofreu uma divisão, né, profunda, né? Porque assim, o conceito de inconsciente, se a gente for parar para pensar, ele causa assim uma divisão na consciência, né? Uma divisão na subjetividade, ou seja, a subjetividade que antes era um todo unitário, consistente, né? Ou seja, era a subjetividade era a razão, subjetividade era a consciência, né? Isso antes, né? Com essa nova abordagem que a psicanálise traz sobre a subjetividade ela passa a ser um sistema muito mais complexo, né? Dividido, né? Dividido ao meio, né? Entre inconsciente e consciente, né? A subjetividade, então, na verdade, ela é o resultado dessa luta, é o resultado dessa disputa, é o resultado
dessa cisão, né? Nós somos tanto o nosso consciente quanto o nosso inconsciente, que está ali em conflito, está em disputa, e nós somos o resultado disso, né? Então, a razão, consciência, tudo isso que antes tinha uma importância, na verdade agora é só a superfície, né? É só a superfície desse todo dinâmico que está para além da nossa vista, para além da nossa compreensão, né? Então, assim, eu quero que vocês compreendam o quanto que é uma derrubada, né? Na razão e o peso, né, que é essa derrubada da razão, né? Por quê? O que que restou da destruição do mundo? O que que restou da destruição de Deus, né? Dessa imagem de que Deus fez todas essas coisas por nós, né? O que que restou, né? Se antes, né, nós tínhamos algumas certezas que vinham de fora, né? Essas certezas sobre como a gente consegue ter um acesso à verdade, isso foi destruído. Logo, as nossas certezas internas ganharam peso, né? Se eu não posso contar mais tanto assim com certezas externas, eu tenho que contar com uma certeza interna, né? Com a minha razão, com a minha consciência, com o meu ego, né? Ou seja, a razão, ela ganhou muito mais peso, né? Então esse eu que é criticado pela psicanálise, né? Esse eu que a psicanálise ela problematiza, ele não é um eu qualquer, né? Ele não é nem esse eu de hoje, né? Ele é um eu que todas as fichas estavam apostadas nele, né? Por quê? Porque ele tinha um peso, tinha uma importância muito grande naquela época, né? Ah, então a gente falou sobre a ruptura da razão, né? A ruptura da subjetividade e a sexualidade, né? A sexualidade infantil. O que que a psicanálise trouxe aí para essa imagem, né? A gente pode pensar o seguinte, né? A gente pode dizer que a psicanálise, além de tirar o trono da razão, né? Além de ser uma ferida narcísica, ela na verdade também foi uma ferida na nossa moralidade, né? Ela foi uma ferida na, na imagem moral que a gente tinha de nós mesmos, né? Porque assim, hoje já é um tanto comum a gente falar que a sexualidade já está presente desde a infância, né? Que a sexualidade ela tem uma importância assim no desenvolvimento mesmo da criança, né? Existe um mundo de sexualidade já presente na infância, né? Isso hoje é algo natural, isso hoje já faz parte do senso comum, principalmente quem já pesquisou um pouco sobre psicologia ou quem trabalha com crianças sabe, né? Com muita naturalidade isso. Só que isso hoje, né? Você imagina na época, lá nos primeiros tratados de psicanálise, o que que era se falar sobre sexualidade da infância, né? O que que era trazer essa ideia de que existe uma sexualidade na infância, né? De que a sexualidade na infância tem uma importância no desenvolvimento. Isso era horrível. Isso era uma ideia horrível, inimaginável, impensável falar sobre sexualidade na infância, né? A, a, a infância, ela tinha, assim, uma pureza, né? Ela tinha um lugar, assim, especial de uma imagem que representava o que é puro mesmo, né? Uma imagem de santidade, uma imagem de castidade, né? E aí a gente pensa, né? As pessoas daquela época pensam, poxa, até isso a psicanálise tirou de nós. Por isso que a psicanálise foi assim tão perseguida, né, no início, né? Por isso e por outros motivos, né? Porque de fato ela foi tirando coisas assim que eram muito preciosas, né? Que tinham assim um valor moral, um valor narcísico fundamental para a imagem que as pessoas tinham de si, né? Ah, e a última grande ruptura que a psicanálise trouxe
foi então da imagem que nós tínhamos sobre a doença e a saúde, né? Por quê? Vamos pensar o seguinte. Antes de Descartes, não se tinha assim uma ideia assim como se tem hoje disso que a gente fala sobre loucura, né? Como eh, uma, uma doença psíquica, né? Ah, naquela época, a gente pode dizer que a loucura ela quase não existia, ou pelo menos não existia como a gente entende hoje, né? Porque naquela época, no máximo, existiam assim, algumas pessoas que elas eram diferentes. Diferentes, elas não eram iguais à maioria. Mas elas não eram consideradas perturbadas, elas não eram consideradas sem juízo, sem razão. Isso antes de Descartes, né? Na verdade, algumas dessas pessoas, elas eram dotadas até assim de uma sabedoria que ferve a tal ponto que a pessoa fica naquele estado. Mas não se trata de uma loucura, como a gente entende hoje, né? Ah, porque nem se tinha, na verdade, né, uma distinção clara, né, entre o que que é loucura e o que que é razão. E é esse o ponto, né? Por quê? Porque se Descartes traz esse lugar destacado para a razão, qual que é a consequência disso? Que automaticamente terá-se também, né, por oposição e contraste, um lugar destacado também para a loucura, né? Então, a partir de Descartes começou a, a ter uma necessidade de uma distinção clara, né, entre o que que é razão e o que que é loucura, né? Porque precisava se estar ou de um lado ou de outro. Para se saber o que é loucura, precisa saber também o que é razão e vice-versa, né? Então, assim, vamos perceber o grau disso, né? O que que nos diferencia dos animais? A gente pode dizer que é a razão. Poxa vida, então, uma pessoa que não tem razão significa que é uma pessoa que se iguala aos animais? Sim, para as pessoas daquela época, sim, né? Tanto que Foucault fez esse estudo, né, de como que as pessoas ditas loucas eram tratadas como animais, né? Eram enjauladas, encarceradas e separadas dos outros, quase que como se fossem perigosas mesmo, porque para as pessoas da época elas haviam perdido a humanidade, essas pessoas. Se não tem razão, razão é o que se diferencia do animal. Logo, né? Então, assim, é, para o pensamento da época, não existia então assim um pensamento louco, um raciocínio louco, né? Ou seja, é, não existe uma lógica na loucura. Pelo contrário, a loucura é a ausência total de uma lógica, é a ausência total de um raciocínio, é a ausência da razão, né? Por que que isso é importante para gente? Porque vem Freud e diz que na verdade não existe assim uma distinção tão clara entre razão e loucura, né? Freud, então, ele mostra, né, que a loucura ela é cotidiana, né? A loucura ela está presente em nós, todos temos uma parcela de loucura, né? Ah, Freud, então, ele faz esse estudo da psicopatologia da vida cotidiana, né? Ou seja, das doenças psíquicas, desse estado alterado de consciência, da perda da razão da vida cotidiana. Todos nós participamos um pouco desse estado da loucura, né? E aí a gente percebe então que saúde e doença passa a ser muito mais complexo, né? Deixa de ser tão preto no branco, deixa de ser algo tão simples, né? Deixa de ser algo assim tão fácil de se distinguir, né? Por quê? Porque Freud mostra que existe uma lógica no pensamento louco. Existe uma lógica que pode ser, inclusive, compreendida. A gente pode
fazer uma estrutura do pensamento louco. Ou seja, existe uma razão até na loucura, né? O pensamento louco, ele é também um pensamento, ele é também um raciocínio, ele é uma lógica. Só que é uma lógica que ainda não foi definida, não foi delimitada, não foi desenhada. Mas é uma lógica, existe uma lógica nesse pensamento, né? Ou seja, Freud pega o que estava tudo muito separadinho, bonitinho e dá uma chacoalhada. Na verdade, ele mostra como já isso sempre esteve misturado, percebe? Então, o que isso quer dizer? Então, isso quer dizer que a gente teve ali um primeiro momento, né, com Descartes, em que não existia loucura, né? E aí a gente recebe então esse pensador, né, Descartes, né, e que coloca uma ênfase, né, um medo, né, uma perseguição à loucura, mas entendo, né, isso é uma consequência de toda uma rede de pensamentos daquela época que a gente pode dizer que de certa forma se iniciou com Descartes. Descartes nunca perseguiu nenhum louco, né, mas é só para a gente entender a história, né, dessa construção do peso, da ênfase que se coloca na razão, e automaticamente coloca-se também um peso, um ênfase e o medo da loucura, né? Já que a razão é tão importante, o medo de ter a loucura passa a ter a mesma proporção, né? Depois é que vem Freud e faz um estudo da loucura cotidiana, da loucura que está na nossa dia a dia, na nossa rotina, nas nossas vidas, em todos nós, né? E aí a gente volta aquele esquema, né, que eu mostrei para vocês, e vamos só fazer esse panorama então, né? Porque aí assim, ó, vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui também. Então aí assim, ó, ah, a gente tinha então esses quatro dilacerados, né? Por isso que eu coloquei dilacerados, porque na verdade eles não foram só afetados, né? Eles foram dilacerados mesmo pela psicanálise. A psicanálise, ela mexeu com essas quatro entidades da humanidade, né? A razão, subjetividade, sexualidade infantil e saúde e doença, de tal forma que o tamanho dessa ruptura dilacerou esses campos. Então, assim, a razão, né, que tinha toda essa importância, né, para a vida, né, da humanidade, né, depois da psicanálise, ela ah, é percebida, né, ela é vista como algo que na verdade não alcança a verdade. A razão não alcança a verdade, porque a razão não dá conta de tudo, porque a razão é só uma ponta de um todo que compõe a subjetividade, né? Então, falando da subjetividade, a subjetividade, depois da psicanálise, a gente percebe que a consciência, na verdade, ela é só uma pequena parcela. Aquilo que nós sabemos de nós mesmos, a nossa imagem de si, é só uma ponta, é só uma parcela, é só algo pequeno de um todo, né? Isso depois da psicanálise, né? Percebam o quanto que isso é algo profundo, né? Porque hoje é muito comum a gente falar de inconsciente, é muito comum a gente falar de, nossa, eu tenho um sintoma, eu não sei o que que eu não sei o que eu tenho, não sei porque eu tô assim, eu vou procurar um psicólogo para ele me ajudar a entender. Ou seja, se ele já vai te ajudar a entender, é porque é algo que tá em você que você não tá vendo. Ou seja, hoje faz parte do senso comum se falar a partir de uma perspectiva de que existe um inconsciente. Mas isso nem sempre foi assim, né? E aí o terceiro, né, a sexualidade infantil depois da psicanálise, né? Ou seja, ela sofre o quê? Essa
perda da pureza, a perda dessa santidade, né? Ou seja, uma ferida moral, né? A imagem que a psicanálise traz da sexualidade traz essa ferida da moralidade, né? As pessoas encaravam os primeiros textos da psicanálise como textos imorais, né? Se falar de sexualidade infantil era um ato de imoralidade, né? Ah, e o último, saúde e doença, a gente percebe que a loucura é cotidiana. Percebem, né? Então, com isso, eu espero que vocês tenham percebido o quão importante é para a história do pensamento a psicanálise. E aí, vamos então só agora rapidamente, deixa eu voltar aqui, falar sobre o formato do curso, né? Como que tem que ser, então, um curso, na nossa perspectiva, né? Na minha e do Lucas, de psicanálise, né? Como que tem que ser o formato desse curso, né? Primeiro a gente se pergunta como é que se ensina psicanálise, né? Olha, vamos pensar o seguinte, ó. A psicanálise, antes de mais nada, ela é uma ciência do particular, ela é uma ciência da individualidade, ela é uma ciência do indivíduo, né? Isso pode até soar um pouco estranho, porque assim, quando a gente fala em ciência, a gente fala em leis universais, em leis gerais, em leis que dão conta de um caráter universal. Só que quando a gente está falando em psicanálise, a gente está falando de compreender leis, estruturas e dinâmicas que sirvam para compreender a individualidade, a singularidade, aquele sujeito, aquele paciente ali, né? Então, se a psicanálise é uma ciência do particular, então a gente tem que aprender e entender a lógica e a estrutura de funcionamento de cada caso, certo? Então, assim, se a gente tem que entender o funcionamento de cada caso na psicanálise, se a gente for parar para pensar, ensinar para vocês os conceitos separadamente, né? Ó, isso é ego, isso é inconsciente, isso é superego, isso é transferência. Se a gente ensinar isso separadamente, ah, isso pode ir contra a essência da psicanálise, né? A essência de como se apreende a psicanálise, né? Por quê? Porque a gente começa a encarar então a psicanálise como um manual universal, né? Um catálogo assim de conceitos e que esse catálogo, esse manual, ele vai funcionar para todos os pacientes, vai funcionar para todas as pessoas, né? Ah, só que esse que é o ponto, né? A psicanálise, na verdade, ela é uma ciência que destaca o funcionamento da singularidade, né? E aí, ensinar a psicanálise, então, dessa outra forma, né? Como se fosse um manual de conceitos, pode ir contra o que ela, em ato, né? Faz, né? O que ela, em ato, pratica com cada paciente, no ato analítico ali mesmo, né? Então, se não é assim que é um jeito que a gente julga interessante ensinar psicanálise, como a gente julga interessante ensinar psicanálise, né? Compreendendo como ela foi se formando, né? Compreendendo esse caminhar dela, né? Esse passo a passo, né? Ou seja, como foi se construindo essa teoria, né? Como foi se constituindo, né? Então, como que Freud foi construindo essa teoria a partir de cada erro, né? A partir de cada paciente que ele se deparava com uma questão, tentava uma coisa e errava. E a partir daquele erro, ele descobria uma nova informação. E a partir dessa nova informação, ele elaborava uma nova teoria, ou seja, esse é um caminho que a gente acha interessante, né? Fazer esse percurso do desenvolvimento mesmo dessa teoria, né? Para a gente perceber como que cada conceito cabe em determinado momento dessa teoria. Porque a gente vai perceber que tem conceito que em um momento da teoria tem um aspecto, mas em um segundo momento tem um outro aspecto, né? Também por isso é importante ter essa visão, do desenvolvimento dela, né? Então, assim, de certa forma, isso que a gente está colocando na forma, né, de se ensinar psicanálise, isso também vai acontecer com cada
caso que a gente pega enquanto analista, enquanto psicólogo, né? Porque um encontro assim com cada novo paciente também envolve esse estudo desse paciente, né? Essa eh, criação de uma teoria para explicar esse paciente, né? Os erros que envolvem a construção dessa teoria para compreender a singularidade desse paciente, né? Então isso acontece ali com cada caso, né? Com cada paciente que senta ali no nosso consultório, né? É, E assim, uma outra coisa importante para a gente pensar, né? É que assim, a psicanálise, na verdade, ela é a mãe, né, das psicoterapias. Ela é a mãe das psicoterapias, né? Porque em um curso de graduação de psicologia, né, dentro da grade das psicoterapias, a primeira a ser estudada é a psicanálise, né? Porque as outras psicoterapias, elas surgem a partir do formato clínico que Freud cria, né? Então, assim, eu até me arrisco a dizer que para qualquer outra abordagem da psicologia, né, comportamental, cognitivo-comportamental, humanista, qualquer outra abordagem, é, ela precisa, no, no ensino dessa teoria, ela precisa primeiro passar pela psicanálise, né? Porque é dali que surge esse formato de psicoterapia, né? Então, para você compreender qualquer outra abordagem, você primeiro precisa passar pela psicanálise, inevitavelmente, né? Mas, por outro lado, para você compreender o surgimento da psicanálise, você não precisa passar pela comportamental, pela cognitivo-comportamental, porque elas vieram depois, né? Então, a psicanálise foi quem deu origem. Lógico, é interessante que a gente estude todas, né? Para a gente poder fazer esse contraste, né? Para a gente comparar essa forma como se enxerga o humano, né? Essa perspectiva que se tem do ser humano, mas não para compreender o surgimento da psicanálise em si, entende? E também é interessante, né, a gente compreender que existem psicanálises hoje, né? Existem psicanálises. Freud começou com a psicanálise, mas de Freud saíram várias e várias, várias vertentes da psicanálise, né? É, Só que a gente vai começar aqui nesse curso onde ela ainda era uma só, né? Onde ela ainda era uma única psicanálise, tá? E para a gente finalizar então o nosso primeiro dia aqui de conversa, né? Vamos saber quem era Freud então, né? Quem foi esse cidadão que criou essa abordagem que até hoje influencia as artes, influencia as ciências, influencia toda a história do pensamento, né? Então, deixa eu colocar para vocês aqui uma linha cronológica para a gente ir pontuando os momentos de maior destaque, né? Na vida e na obra dele. Deixa eu por aqui também. Então vamos lá. Então, uma linha para as obras, né? Para a obra do Freud e uma linha cronológica para a vida dele, né? Então, começando no nascimento, né, do Freud, ele nasceu em 1856, no Império, na época, né? Na época era o Império Austríaco. É, O Freud, deixa eu só voltar aqui. O Freud, então, ele nasceu em uma família. O Freud era judeu, né? E o Freud, ele era um de vários outros filhos, né, dessa família. Só que o Freud, ele tinha, assim, um investimento maior dos pais dele, né? Os pais investiam muito na educação dele, se a gente for comparar com os outros filhos, né? Então, o Freud, ele era o único ali da família que tinha, por exemplo, um quarto só para ele, né? Os outros irmãos viviam e dormiam ali todos juntos, né? E o Freud era o único que tinha esse quarto sozinho para poder estudar, né? É,
E a gente. Existe até uma história que, pra gente perceber como o Freud ele era muito mais privilegiado em relação aos outros irmãos, né? Tinha uma Freud, ela estava. E aí teve um momento que o Freud falou, poxa, o piano tá atrapalhando meus estudos, né? Ele falou pros pais dele, né? E aí eles se desfizeram do piano da irmã, né? Ou seja, o Freud sempre teve esse lugar especial de um investimento comparado aos outros irmãos, né? E aí, então, em 1881, o Freud ele se forma em medicina, né? E ele começa a clínica como um neurologista infantil, né? E de fato a gente consegue perceber na obra dele essa eh, prevalência, né, do estudo da infância, né? Muitos trabalhos a gente vai acompanhar isso, né? Como existe aí esse destaque, né, para esse desenvolvimento, né, da infância, né? O desenvolvimento psíquico pensado a partir do desenvolvimento da infância, né? Eh, e o Freud, né? Só uma outra coisa também importante. O Freud, ele sempre quis muito se focar em estudo, pesquisa, né? Ele passava as férias dele secando em guias, né? Tentando entender ali o funcionamento eh, fisiológico, né? Do aparelho sexual das enguias, né? Então ele sempre teve essa predisposição, essa intenção de ser um grande pesquisador, né? Só que pesquisa não dá dinheiro, né? Ainda hoje, né? Trabalhar com pesquisa não dá dinheiro, né? Então ele precisou clinicar, ele precisou atender crianças, né? Então o atendimento clínico também é por uma questão financeira, né? Para ele poder se manter ali mesmo, né? Então agora vem a primeira grande obra da psicanálise, né? Em 1895, que é então o livro conhecido por Estudo sobre a Histeria, né, que ele escreveu junto com o Breuer. A gente vai ver, né, um pouco aí desse livro, né, alguns pontos importantes dele, mas eh, é só importante a gente marcar que nesse primeiro momento ah, o que se fala sobre ego, né, o que se fala sobre consciência, inconsciência ainda era muito arcaico, né, ou seja, era o início da psicanálise, né, a gênese da psicanálise, né, então o que se fala sobre ego, por exemplo, nesse início, é algo muito distinto do que vai compor essa estrutura conhecida como ego futuramente, né, no decorrer aí da obra. Depois, um outro ponto importante na cronologia das obras foi o livro Interpretação dos Sonhos, né? Porque esse livro, ele ganhou, assim, uma notoriedade muito grande, né? No meio científico, né? Muitas pessoas que começaram a estudar Freud, que depois viraram grandes psicanalistas, tiveram o primeiro contato pelas obras do Freud com esse livro, né? Então, depois do Interpretação dos Sonhos, inclusive, né, na verdade, é um dos mais conhecidos ainda hoje, né? É, Foi então aí um dos grandes marcos aí na cronologia dele, né? Ah, Depois, um outro marco importante aconteceu ali na década de 20, né? Em textos como o Eu e Id, porque nessa época esses conceitos, né, de id, ego, superego, eles sofreram assim uma revisão muito grande, né? Nessa década de 20, então, é o momento que a obra do Freud ela sofre assim uma mudança muito profunda, né? Muitos conceitos ganham um corpo teórico diferenciado, né? E a teoria como um todo, ela é, ganha um aspecto novo, né, a partir aí dessa década. Então, 1920 é uma mudança brusca, né, na obra do Freud. Depois, em 1934, voltando para a vida do Freud, Freud ele começou a ter alguns livros queimados pelo nazismo,
né? Lembrem-se que o Partido Nazista ele assumiu o poder em 1933, né? Quando o Hitler foi nomeado lá o chanceler da Alemanha. E aí, como Freud era judeu, né? Alguns não, né? Muitos livros do Freud foram queimados, né? Por conta aí dessa perseguição aos judeus, né? 1938, Freud foge para a Inglaterra, né? Porque a a Alemanha nazista já estava ali totalmente corrompida, né, pelo nazismo. E aí Freud é obrigado a fugir, né, para a Inglaterra com a ajuda de uma das analisandas dele. E aí ele passa os últimos meses de vida na Inglaterra, porque lá é, ele vai escrever o último livro, né? Em 39, Moisés e o monoteísmo. E em 39 ainda temos o falecimento desta figura tão importante para a, a história do pensamento como um todo, né? Deixa eu só voltar aqui. E aqui nós encerramos então essa primeira parte, né, do curso. E na segunda aula a gente vai começar a perceber como que foi se construindo então isso que se entende por psicanálise, certo? Então um abraço e até a próxima aula.